O Espaço Livre de hoje é especial. Além do entrevistado Lucas Ferraz, que vai nos falar sobre um tema fundamental para a identidade cultural brasileira, eu recebo também minha amiga e colega jornalista Tatiane Lopes, que vai participar dessa nossa prosa sobre música brasileira. Não sai daí que a gente volta já. Olá, o Espaço Livre de hoje recebe o cantor, multi-instrumentista e ator Lucas Ferraz. Natural de Novo Hamburgo, ele tem 2 EPs e 2 singles lançados nas plataformas digitais, além de suas canções autorais de gêneros populares variados, como o samba e o forró. Lucas interpreta outros compositores como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, João Nogueira, Cartola, Candeia e outros mais. Em outubro, estreia o show Minhas Canções, Influências Nordestinas, no Teatro Pascoal Carlos Magno. E para bater esse papo, como eu já falei, a jornalista Tatiane Lopes, também uma apaixonada e pesquisadora de música brasileira. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá. Bem-vindo, Lucas. Falando um pouquinho mais da tua trajetória musical, o Lucas então estudou pandeiro na Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro. Estudou canto na Escola Pedro Lima e Escola Raios de Sol. Estudou violão no Ateliê Livre, hoje conhecido na nossa atual Escola Municipal de Arte, Carlão. E também é um autodidata em cavaquinho. Lucas, como começou a tua trajetória então artística, especialmente no meio musical? Eu fui criado numa escola de samba, né? Aqui em Novo Hamburgo, uma escola chamada Portela do Sul. E lá dei meus primeiros passos, né, na arte, desfilando no carnaval, que é o maior encontro de artes do mundo, né? É o nosso carnaval. E aí comecei lá desfilando na ala das crianças, depois passei para a ala de pandeiros e depois a ala de pandeiros era uma aula coreografada, né? A gente fazia coreografias, a gente fazia malabarismos com o pandeiro, fazíamos também pirâmides humanas. Né? E aí depois passei para bateria, então aí já começou a minha conexão com a arte, com a música. E quando eu fiz uns 15 anos, eu comecei a tocar, né? Comecei a tocar samba com meu tio, se chama Gilmar Ferraz. Ele, infelizmente, já não está entre nós, mas foi ele que me colocou no caminho do samba e tal, para começar a tocar. E nesse mesmo tempo, eu comecei, né, como você mesmo disse, a estudar no Ateliê Livre. Comecei a estudar violão, estudei 3 anos de violão lá. Meu primeiro professor é um cara que até hoje é meu fã e se chama Issur Koch, né? Hoje ele é representante nosso aí como deputado estadual, né? Foi vereador aqui da Câmara também, vários anos. E foi quem me iniciou no violão, né? Esse violão, né? Eu pedi emprestado para minha tia, tive que ensaiar um tempo para poder pedir para ela, que eu tinha vergonha, né? Eu tinha medo de ouvir o não, né, dela. Mas aí fui lá com todo amor e carinho e pedi o violão da tia Clarice. E aí ela me emprestou o violão para eu estudar. Estudei esses 3 anos e enquanto eu estudava violão, eu comprei um cavaquinho de um amigo e comecei a estudar o cavaquinho também. Então eu estudava, o que eu aprendia no violão, eu passava pro cavaquinho, né? E assim fui evoluindo na música e depois toquei com vários artistas da cidade, né? Vários sambistas da cidade, né? Giovanni, o Guinho, que toca cavaquinho, o Eduardo Brau também, que toca banjo. Foram pessoas que eu toquei, né? Além de João Lima, que é um outro grande sambista da cidade, toca banjo. Tem o Anderson Biro, o Luciano Astral, são pessoas que eu pude conectar através da música e através dessa minha evolução com a música, né? Novo Hamburgo tem um time bem grande, então, na área do samba. Tem grandes representantes aí, que inclusive estão indo para outros lugares, né, representar a gente, né? Tem o Lu Astral, que é, para mim, de Novo Hamburgo, ele é o maior intérprete de samba enredo, né, que a gente tem. Ele está indo lá para dar Protegidos da Princesa Isabel daqui, ele está indo para Protegidos de Florianópolis, né? Está indo representar a escola
essa escola de Florianópolis lá no Rio de Janeiro, né? E tá indo gravar lá. Então ele é uma das minhas referências que eu tenho como músico, né? Então eu observava ele e falava, esse é um lugar que eu quero chegar, né? Porque eu admiro esse cara, eu quero me espelhar nele para continuar seguindo no caminho da arte e da música. E atualmente tu resides no Rio de Janeiro, né? Quando é que tu sentiu essa necessidade de sair de Novo Hamburgo, sair do estado, alçar outros voos? Só fazer uma correção, porque eu morei até 2020 no Rio de Janeiro. E em 2020, outubro de 2020, eu voltei para cá. Voltei para Novo Hamburgo. E eu já tinha... pandemia? Também, mas eu me senti estagnado no Rio de Janeiro e eu precisava, e eu estava sentindo que eu estava com muita saudade da minha família, né? E é assim, né? A gente vai envelhecendo e não sabe o dia de amanhã, e eu estava sentindo falta de conviver com a minha família, né? De conviver com meus tios, com meu irmão que mora aqui, né? Com meus amigos. Então eu senti, né? Depois de 10 anos fora da cidade, eu senti que era a hora de eu voltar. Então eu voltei, só que é isso, eu tenho contatos em vários lugares do Brasil, né? Até por causa que, né, em 2018 eu viajei todos os estados do Brasil e muita gente me chama para ir fazer coisas em alguns lugares. Então, desde 2020 eu fico aqui e volto. A base é aqui. Mas aqui é meu Porto Seguro, eu falo, né? Um amigo falou que meu Porto Seguro é no Rio de Janeiro, mas por enquanto é aqui, né? E já visitou todos os estados brasileiros com esse teu projeto? Se chama Pandeiradas Brasileiras. E esse projeto eu idealizei ele numa volta da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Porque lá na Chapada uma menina falou pra mim, pô, você podia vir aqui dar oficina pra gente, né, dar aula de pandeiro. E aí eu fui embora com isso na cabeça e já fui idealizando esse projeto. E só que eu pensava em ele ser muito grande, assim, né? Ser um projeto de ficar 3 meses em cada estado e tal. E tudo isso com um projeto aprovado pelo governo federal, né? Pelo que nessa época a gente ainda tinha, né? Antes de virar secretaria, ainda era Ministério da Cultura, né? Então eu falei, vamos fazer um projeto e aprovar e fazer isso, ficar 3 meses e dar o pandeiro pro aluno. E depois de 4 anos a gente vai reunir todo mundo que estudou e fazer um show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Só que aí, nesse meio tempo, o Ministério da Cultura, né, virou secretaria, né, foi extinto, né, e aí eu falei, já não vai dar para fazer desse jeito. E eu já tinha feito um trabalho independente, que é o meu primeiro EP autoral, fiz um disco físico, fiz 1000 cópias e distribuí. E falei, pô, se eu já fiz um disco, agora eu vou conseguir fazer uma oficina. Então eu comecei a estruturar com o que eu tinha para dar essa oficina no Brasil inteiro. Comecei a fazer um cronograma, isso em 2017 fiz um cronograma, comprei 20 pandeiros, né, com a grana que eu dava aula para uma menina austríaca que morava na Alemanha e falava português. E ela me perguntou se eu podia dar aula para ela, eu dei aula para ela, isso em 2016. E aí no final de 2016, através dessas aulas, eu viajei para Alemanha, Portugal e França. Fui lá visitar ela e a gente foi nesses lugares, fomos em alguns festivais de forró lá na Europa. E quando eu voltei, continuei dando aula para ela e com o segundo montante da grana, né? Porque eu ficava com ela ia juntando. E aí depois a gente programava de comprar alguma coisa, assim. E aí o segundo passo foi, ela veio para o Brasil, a gente foi em BH e nós compramos 20 pandeiros, né? Comprei 20 pandeiros, voltei para o Rio de Janeiro, né? E eu tinha um dinheiro também dos discos que eu vendi, né? Desses discos físicos. Então eu peguei e reuni esse dinheiro e falei, vou fazer esse cronograma, viajando o Brasil e vai ser isso. Então eu vim para Novo Hamburgo, dei oficina um dia para minha mãe e para o meu irmão. No outro dia eu dei oficina para o meu tio e para minha tia, porque eu divulguei para os amigos, mas eles não foram na oficina, né? Então eu dei oficina para minha família. E valeu como primeiro passo, né? E depois fui para Floripa e fui subindo, né?
Fiz o Sudeste, fiz o Sul, fiz o Sudeste, fui no Centro-Oeste, fui no Norte do Brasil, depois fui no Nordeste e terminei a oficina no Distrito Federal. Então, a última oficina que eu dei foi lá, isso em 2018. Foram 9 meses percorrendo o Brasil e dando aulas e tal. Alguns lugares eu tinha contato, outros eu ia trocando ideia e botando lá no Facebook, alguém conhece gente de tal lugar? Aí a pessoa fala, eu conheço. Aí já marcava a pessoa e aí eu entrava em contato, a pessoa me ajudava a encontrar um lugar para dar oficina e um lugar para ficar também. Tu ensinava as pessoas a tocar? Tu ensina as pessoas a Sim, tocar pandeiro? então, o que dá para fazer, porque geralmente era uma aula que eu dava, né, para as pessoas. Em uma aula você consegue mostrar o que é o pandeiro e como se faz para tirar som dele, né? Os movimentos básicos. Lógico que tinham pessoas na aula que já estavam avançadas, que já estudavam o instrumento. Então, para essas pessoas dava para dar mais um passo e tal, e mostrar ritmos. Mas é isso. E Pandeiradas Brasileiras, o nome é esse porque a gente estuda os ritmos brasileiros dentro do pandeiro, né? Então, a ciranda, o samba, o choro, o maxixe, aí jongo, maracatu, coco, são ritmos que a gente estudava na aula. Vou pedir para tu mostrar um pouquinho pra gente, né, a diferença no pandeiro entre cada um desses ritmos, pode ser? Sim. Vamos começar pelo samba. Samba, né? O samba são 4 notas, né? Temos dedão, ponta, pulso e ponta. E aí o maxixe é semelhante ao samba, mas a gente tem mais 2 notas graves, né? Pum, 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 pum. Aí temos também a ciranda. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Essa é a ciranda. Aí temos o maracatu, que é semelhante à ciranda, né? Temos o baião. O shot. E o que mais? Deixa eu pensar outros ritmos. O coco. O coco é. E é isso aí, o frevo, né? O frevo, que é um ritmo mais rápido, né? Tem o galope, que é parecido com a marchinha. E é isso. É um pouco Muito bom, do né? que eu aprendi aí, do que eu estudo, né? E, lógico, quando você passa para uma pessoa que nunca estudou o pandeiro, é difícil a pessoa pegar isso. Ela não vai fazer isso aqui, porque isso aqui são mais de 10 anos que eu estudo o pandeiro, né? Para fazer isso. Mas eu passo o básico, eu falo. A pessoa quer sair fazendo um ritmo, né? Então, eu passo os básicos, o ijexá, né? Posso fazer? Pode fazer. Pode fazer. Fazer aqui. O ijexá. Pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá. São 2 notas diferentes, né? O tapa e o dedão. Tá, pum, tá, tá, pum, tá, tá, pum, tá. Aí tem a capoeira, que é o contrário disso, é dedão e tapa, só inverte a ordem, né? Pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Aí quando a pessoa nunca tocou o pandeiro, eu passo esses ritmos para ela já sair feliz da aula, né? pouco Pô, mais aprendi um fácil, pouquinho, aprendi alguma coisa, vou levar alguma coisa para casa, né? Porque, e eu sempre falo para as pessoas, para chegar no objetivo existe um caminho, né? E não deixe de percorrer esse caminho, né? Que é
você fazer o movimento certo, porque o som vai sair assim, com o movimento certo. Não adianta tirar o som com o movimento errado, vai dar errado, né? A mesma coisa de ir na academia, né? Porque também falo para as pessoas que é a mesma coisa, aqui é a academia do ritmo, né? Do pandeiro. Se você levantar o halteres errado, lá vai acontecer alguma coisa com o seu corpo, né? Então, cuidado, estuda e respeite seu tempo também. Você vai chegar lá no tempo certo. Então, procura fazer com perfeição o movimento e o som vai sair logo mais. Lucas, desculpa, deixa eu só, continuando nesse assunto, tu citaste a tua primeira experiência aqui em Novo Hamburgo, né? A tentativa de chamar o pessoal para uma oficina. A que tu atribui, assim, essa falta de interesse ou a época? Tu acha que essa questão da identidade germânica da cidade afasta um pouco as pessoas de ritmos como o samba? Olha, é difícil dizer porque também cada um tem uma realidade, né? Então, no momento em que eu divulguei para os amigos, talvez os amigos não estavam tão interessados em abraçar a minha causa, né? E talvez não tenha sido tão bem divulgado, né? Mas é isso, vou tentar fazer mais à frente a oficina, inclusive estou propondo ela no edital da Secretaria de Cultura para ver se eu consigo dar oficinas no Cruzeiro do Sul, na escola, na sociedade, né? Cruzeiro do Sul, que é a escola de samba também, e na Protegidos da Princesa Isabel. São 2 lugares que eu estou planejando dar oficinas entre março e julho de 2024. Então, esse é meu projeto, eu coloquei no edital e agora estou esperando saber se eu consigo ser aprovado nesse projeto, né? Nesse edital, na verdade. Boa sorte. O Brasil é muito rico culturalmente em termos musicais, né? Além dos movimentos, tu costuma passar para os teus alunos algumas questões teóricas sobre a importância dos estilos musicais? Sim, eu converso muito. Eu converso com eles o que eu sei, né? O que eu li e tal. Então, procuro passar isso, tá? Para não falar besteira, né? Então, por exemplo, eu falei do ritmo do Ijexá. Eu falo, tem uma história sobre o Ijexá, né? Porque o Ijexá é um povoado na África, né? E esse povoado que veio escravizado trouxe a sua cultura, né? Assim como outros ritmos têm nomes de outros povos, também tem uma história. Então, o que eu sei contar, eu passo para as pessoas e tal. E onde ela escutar também, dou referências, né? As referências que eu tive para estudar, eu tento passar às pessoas. Busca aqui nesse lugar que você vai escutar isso. Busca aqui que você vai escutar outra coisa. Né? Então, é isso. Quando eu vou conversar e passar para as pessoas, eu passo também onde ela vai buscar, né, aquilo que ela vai estudar. Mas a oficina, ela é preferencialmente prática, né? A gente está praticando o pandeiro. Então eu escrevo pouco, né? Ou muitas vezes nem escrevo, né? Só mostro na prática como é. Mas faço isso, dou essas referências para a pessoa ir pesquisar, né? A Dani falou ali no início do programa alguns compositores, intérpretes, cantores de muito reconhecimento aqui no Brasil, né? O teu solo mesmo é o samba e quais são as tuas principais influências? Olha, o meu maior lugar de pesquisa é o samba, né? Meu maior objeto de pesquisa é o samba, porque, né, como eu fui criado numa escola de samba, eu já estudo os elementos do samba há muito tempo, né? E indo para o Rio de Janeiro, isso ficou mais forte, porque o samba urbano, ele é oriundo do Rio de Janeiro, né? É o samba que vem da Bahia e se transforma no Rio de Janeiro, né? Na Bahia tinha o samba duro e no Rio se torna um samba mais cadenciado, digamos assim. E aí você tem, né, mais de 100 anos de história de vários coletivos de samba, né, que são as escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a estudar isso, comecei a estudar um negócio chamado samba de terreiro. O samba de terreiro era aquele samba, não necessariamente falava da escola, mas ele era mostrado na quadra da escola, no terreiro da escola, né?
Então você tem a Mangueira, o Estácio, que são escolas pioneiras, né? A Mangueira é a primeira campeã do carnaval, né? Você tem a Mangueira, o Estácio de Sá, o Império Serrano, a Portela, deixa eu ver quem mais, o Salgueiro, que são escolas pioneiras, escolas importantes na história do samba, não desfazendo as outras que também são importantes, né? A gente tem na Vila Isabel um cara chamado Noel Rosa, que morreu com 27 anos e deixou mais de 400 sambas lindos, né? Que até hoje a gente canta nas rodas de samba. Então, isso é muita informação, né? Então, tudo isso me nutriu. E eu posso dizer isso, que o samba é o meu principal local de pesquisa, né? Mas eu pesquiso também desde 2015 a música nordestina, né? Que tem um nome assim chamado forró, mas dentro do forró você tem vários gêneros, né? Digamos assim, o forró é o gênero, mas a gente tem vários ritmos dentro desse gênero, né? Você tem, como eu falei aqui, né? A ciranda, o maracatu, o coco, que dentro do coco você tem vários tipos de coco, tem o coco de embolada, o coco de praia, o coco de mata, e você tem o maracatu, que também tem o maracatu de baque virado, o maracatu rural, né? E tem o movimento também do como é que chama? Mangue Beat, né? Que é o Chico Sainz e o Nação Zumbi trouxeram também, enfim. E são coisas que eu pesquiso, porque assim como o samba, eu sinto que o forró também tem fundamento. E eu dedico a minha pesquisa a essas coisas, que tem fundamento. O show agora, dia 14, então, no teatro aqui de Novo Hamburgo, né? Que vai ser um show que tu vai fazer em parceria com outros artistas. Até gostaria de pedir para te falar um pouquinho mais sobre esse show. Tu traz essas influências nordestinas todas em canções autorais, isso? Isso. Esse show eu já há muito tempo tenho vontade de fazer um show no Teatro Municipal, né, da minha cidade natal, mas eu nunca consegui. E aí me voltou essa vontade, eu mandei uma mensagem pro secretário de Cultura, o Ralph, e perguntei para ele como eu faço para conseguir uma pauta no teatro, né? Aí ele me passou o contato para eu entrar em contato com quem administra lá o teatro, né? A parte da Secult que faz esse trabalho. Entrei em contato, aí o pessoal me falou as datas disponíveis e aí marquei, né? Marquei o show e aí marquei o show e tinha que explicar o que eu quero fazer, né? Porque assim, se for para eu ter o espaço sem explicar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas aí todo o edital é assim, né? Todo lugar você tem que explicar o que você vai fazer aqui, né? E aí eu pensei, porque como eu falei, eu tenho o samba, eu tenho o forró, eu tenho amigos que tocam choro, então eu tenho N possibilidades de fazer shows, né? Mas como eu quero mostrar minhas canções, né? Que eu quero, e também quero aproveitar esse lugar para fazer uma boa filmagem, pegar o áudio, fazer um disco ao vivo de repente, eu falei, eu quero fazer um show de forró, né? E aí reuni as canções que eu tenho, né? Eu botei 20 lá, mas eu tenho mais canções com influências nordestinas, né? E ainda vou fazendo outras e tal. E eu falei, eu vou fazer esse show. Conversei com alguns amigos que são músicos, falei, vamos fazer comigo e tal, eles toparam. Então, comigo nesse show vai ter o Gabriel Agostinho, que é um grande músico aqui do Rio Grande do Sul. Além de tocar forró, ele também toca música tradicionalista, já foi premiado, né, em concursos de música tradicionalista. Ele vai tocar sanfona comigo. E aí teremos também Felipe Santos, toca zabumba, e no violão 7 cordas a gente vai ter Alexandre Santos. Todos eles músicos que tocam na cena musical de Porto Alegre e outros lugares do Rio Grande do Sul, né? E vai ser um prazer poder estar dividindo o palco com ele, né? Com eles, né? E como eu falei, a gente conversava antes, eu falei que todo lugar que eu vou passando eu vou formando times, né? De músicos que eu gosto de tocar. Às vezes não dá com um, mas o outro pode tocar e a gente fecha um time. E esse é meu time
do Rio Grande do Sul e vai ser um prazer tocar com eles, fazer esse show, que vai contar com diversos ritmos, né? A gente vai tocar baião, vai tocar forró. Tocar um pouquinho, né? Sim, vou esperar tu terminar de explicar e vou pedir para tu já tocar uma palhinha aqui para nós. Vai ter baião, forró, shot, vai ter um frevo que vai finalizar o espetáculo e vai ter e que mais? Ciranda, é isso. Vai ter esses ritmos aí. Vai ter um coco também, vai ser bonito. Eu já estou ansiosa para escutar tu falar mais e tocar mais. Então toca uma palhinha para nós. Bom, eu vou cantar aqui uma ciranda que eu fiz, é uma ciranda que é inédita ainda e se chama Salve a Sereia do Mar. Essa música, a primeira parte dela, eu fiz na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde eu fui de manhã na praia e quando eu cheguei na beira da praia, essa música veio a mim, né, mentalmente. Aí eu, para não esquecer a ideia, eu tinha um papel e um lápis na mochila, já peguei, já saí escrevendo essa parte. E depois de um tempo, eu voltei nela de novo, nessa música, e escrevi o resto da música. Tal. Se chama Salve a Sereia do Mar. Vamos lá. As ondas vêm, as ondas vão, as ondas vão, as ondas vêm, vem do mar e vai pra areia. Salve a sereia que mandou ondas do mar. Vem do mar e vai pra areia. Salve a sereia que mandou ondas no mar. Na areia branca eu deixei meu pranto, chorei até cansar. Água salgada com o seu encanto fez o meu pranto cessar. Depois cantei, dancei, brinquei de ciranda na beira do mar. Depois cantei, dancei, brinquei de ciranda na beira do mar. De ciranda na beira do mar. De ciranda na beira do mar. Bom, Lucas, a gente podia ficar aqui, né, a tarde inteira te ouvindo, mas queria voltar um pouquinho na questão da historicidade do samba que a gente estava conversando, e eu trouxe uma dica de livro, que é um livro muito bacana, né, que conta um pouco essa história que o Lucas comentou lá no Rio de Janeiro, Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins, que é uma cartografia do mundo da malandragem nos morros cariocas, da criação do samba e das primeiras agremiações carnavalescas do Rio de Janeiro, principalmente a Estácio de Sá. No livro, o autor, né, o Paulo Lins, que é autor do livro Cidade de Deus, passa por pontos como o Largo do Estácio, a Praça 11, terreiros de Umbanda e Candomblé, onde os personagens fictícios encontram figuras reais como Ismael Silva, Mário de Andrade, Cartola e muitas outras. É uma publicação riquíssima para quem gosta de boas tramas e muito samba. E queria que tu desse também uma dica, né? Nós conversamos antes do programa de livros também para quem tem interesse nessas histórias. Sim, eu vou falar eu vou falar o nome dos escritores que eu acho que são importantes, né? Um cara chamado Ney Lopes, para mim é um grande escritor sobre o samba e sobre a cultura afro-brasileira. E tem um cara também que faz algumas biografias, que é um cara chamado André Diniz, também é um grande escritor. E um livro que me deu muito o que pesquisar, inclusive eu olhava endereços que o livro mostrava no Rio de Janeiro e ia nos lugares para ver onde é que era. É um livro chamado Uma História da Música Popular Brasileira, de um cara chamado Jairo Severiano. Eu li muito esse livro
eu quase almoçava e jantava esse livro. E aí, um dia eu li que a Casa Edison, que foi a primeira gravadora de discos, né, no Brasil, ficava lá na Rua do Ouvidor. Aí eu fui lá para ver onde que era, para sentir a energia, né, porque o Rio de Janeiro tem muito isso, né, a parte histórica, para quem se interessa, eu me interesso muito. Então, quando eu leio alguma coisa, saber onde é que é o Café Nice, onde era tal... Aí tem algumas músicas que também trazem, né, referências de lugares, então eu procuro ir no lugar para sentir, né? O compositor compôs ali, compôs sobre aquele lugar, então aquele lugar tem uma importância cultural. E esse livro, né, do Jairo trouxe muita informação boa. Eu estou lendo um sobre o Partido Alto, que é um livro do Ney Lopes. Eu não vou falar o nome aqui para não errar, mas é um livro muito bom, estou gostando de ler e indico a todos que procurem saber quem é o Ney Lopes, o que ele escreve, que ele escreve super bem. E André Diniz, Jair Severiano, Lira Neto também tem um livro que... Como é que é o nome do livro agora? Agora eu esqueci, mas procura a biografia dele, a bibliografia, né? Dele, que você não vai se arrepender. Agora eu não lembro, eu li o livro, mas eu não lembro o título do livro, né? É que nem filme e ator, né? Às vezes eu vejo o ator, mas não lembro o nome dele, né? Mas gravo a história. E esse livro do Lira Neto também é um livro que conta essa história que você falou, conta, né, no começo da era de ouro ali, né, da música popular brasileira, quando veio as gravadoras de disco, fala sobre a construção das escolas de samba, sobre a construção dos instrumentos das escolas de samba também, porque antes os sambas eram gravados com orquestra, né? E depois passou a ser gravado com a batucada que eram feitas nos morros, né? Você falou do Morro da Malandragem, que o Paulo Lins traz na obra dele. E rolou essa passagem, né, da aceitação também da simplicidade do morro dentro das grandes gravadoras, né? Isso não era aceito, inclusive os cantores, né? Você tem, entre os grandes cantores, você não tem, assim, grandes cantores da época de ouro que eu falo, né? Você não tem cantores negros. Tinham muitos compositores que vendiam, né, as suas músicas para que outros e ele vendia de forma que era um trabalho, né? Você vendia a sua música, não tinha essa coisa que tem hoje de você dar o direito para o cara de gravar a tua música, mas o cara tem que te pagar. E o seu nome fica na música. Muitas vezes os compositores não eram os verdadeiros compositores da música, e eles eram sim compositores. Eles compravam as músicas dos compositores e gravavam, né? E tinha uma coisa muito forte que Francisco Alves, né? Para pegar uma música de algum compositor do Estácio, do Ismael Silva, ele tem várias parcerias com o Ismael, mas muitas vezes ele não era compositor na música, ele só era o cara que ia botar a música para tocar no disco, né? E aí botava o nome dele. Então aconteceu muito isso, né? Com músicas de diversos compositores, né? Quero aproveitar aqui também. Eu ia te perguntar, né, para tu falar um pouquinho da tua história com o samba e com a música brasileira. Eu estudei samba, minha pós-graduação na Fevale, falando um pouco sobre a construção. Trouxe a Clara Nunes, né, para a história, que foi a primeira mulher a vender um número de discos muito elevados, né? Então contava a história da identidade nacional Brasil na voz de Clara Nunes. E indicaria também a biografia dela, que fala toda essa história de vida dela e também as fases pelas quais ela passou, né? O Brasil e os Brasis que ela cantou, e também traz bastante a influência da religiosidade, né? Então, a biografia da Clara Nunes, essa grande cantora, porque a gente fala bastante né, dos homens e tal, e às vezes acaba esquecendo da presença feminina. Temos grandes cantores, tem um livro maravilhoso que eu não recordo o nome, que eu ganhei de aniversário da Dani, mas que fala da Beth Carvalho, fala da... Três rainhas. Isso, né? Tem a Clara Nunes, tem a Alcione, então o papel das mulheres, né? E também a biografia do Adoniran Barbosa, né? A gente fala bastante do samba do Rio de Janeiro, samba que vem da Bahia, depois
passa para o Rio de Janeiro, da malandragem, e São Paulo tem uma vertente muito forte, um pouco diferenciada, né? Então, para quem quiser entender um pouco mais, saber um pouco mais das músicas e como era o samba, né, paulista, eu indicaria a biografia do Adoniran Barbosa. E dentro desse meu estudo que eu fiz do Brasil, né, na voz da Clara Nunes, da construção da identidade nacional, da importância do samba, né, para a construção da nossa identidade nacional, assim como de outros símbolos nacionais, né, que foram se popularizando com o governo Vargas e depois com a expansão da rádio, né. Então faz bastante tempo, né, foi em 2009, 2010 que eu e a Dani nos formamos na Fevale nessa pós, e é uma paixão para mim estudar as origens do samba, o lundu, o jongo que tu falou, as umbigadas, né, então todos esses elementos, esses ritmos, né, porque o samba é uma união, né, principalmente de elementos trazidos, né, da África. Então, deixo essas duas contribuições. Queria que tu falasse um pouquinho dos teus EPs, né, de quais foram as influências e quais os estilos que estão mais abrangidos ali. Meu primeiro EP, ele surgiu, foi muito engraçado porque um amigo que gravou se chama Luiz Henrique Faria. E aí ele tinha um estúdio, AP Studio é o nome do estúdio dele, e a gente sempre se encontrava na rua, que eu morava próximo, e aí ele falava, aí eu perguntava pra ele, pô Luiz, quero gravar uma parada no teu estúdio. Ele falou, cara, escolhe 4 músicas e vai lá pra tu gravar. E aí encontrei ele outras vezes, a gente foi maturando a ideia, até que a gente conversou definitivamente e defini 4 músicas. Fui com um amigo lá que ia fazer os arranjos, a gente foi, conversou, é isso aqui, é isso. E aí 1 ou 2 semanas depois a gente voltou e gravou as 4 músicas, né? Eu gravei e chamei alguns amigos. E aí surgiu, isso em 2016, gravamos meu primeiro EP. Aí em 2017 eu fiz um milheiro de discos, de CDs, né, e distribuí, fiz uns lançamentos, fiz um lançamento no Bar do Giovanni, aqui em Novo Hamburgo, fiz um lançamento em Curitiba, um lançamento no Rio de Janeiro, tal. E depois disso aí fui distribuindo discos, onde eu ia passando e ia distribuindo, ia vendendo e tal. Consegui distribuir todos os discos, né, os 1000 discos. Então, os 1000 CDs. E esse foi meu primeiro EP, tinha o nome de Da Silva, porque é uma homenagem ao meu pai. Eu herdei dele esse sobrenome. E meu pai morreu em 2013 e não pôde estar presente para ver essa minha conquista. Então, eu achei bom fazer essa homenagem a ele, né? Porque era um cara que me incentivou, que pôde, assim, para eu chegar onde eu estou com a música. Então, sou muito grato a ele, que ele pôde fazer por mim. E, em troca, né, inclusive esse mês de setembro, dia 22, foi o aniversário do meu pai. Ele faria, se estivesse vivo, 66 anos. E esse disco foi uma homenagem a ele, né? E está nas plataformas digitais, né, no YouTube, no Deezer, no Spotify e tal. E 4 músicas, a primeira se chama País de Escravos, que eu também... Fazem 10 anos que eu fiz essa música e ela é uma reflexão sobre a abolição da escravatura, né? Um dia eu estava no ônibus, dia 13 de maio, e refleti sobre o que é a abolição da escravatura. Abolição inconclusa. Se a gente continua, agora está todo mundo, porque você é escravo do capital. Sabe? Porque se você não trabalhar, você não veste, você não come, você não se alimenta, você não realiza seus sonhos. Então, e tem gente que está presa nisso, querendo se libertar, né? Lógico que tem trabalhos que você consegue ter, entre aspas, uma liberdade de viver mais, mas tem gente que está preso naquilo, está infeliz. Então, eu fiz a música refletindo nisso, né? O refrão da música fala: sou negro, sim senhor, luto pela liberdade e pelo amor. Mas se analisar a realidade, é que eu nunca tive liberdade. É isso que a música
traz no refrão. E é uma reflexão que eu fiz, né, há 10 anos atrás, com 22 anos, e consegui gravar em 2016, gravei essa música, gravei aí Marca o Compasso, é uma música que eu fiz em Curitiba, eu morava em Curitiba quando fiz, devia ter uns 20, 21 anos, e aí tem uma que se chama É Favela, que é a única música em parceria do disco, e é uma música que eu fiz com um compositor chamado Paulo Lage, que é de Niterói, no Rio de Janeiro. A gente fez lá na casa dele essa música. E essa fala sobre é como se fosse uma crônica sobre a favela, né? E coisas que você vê lá na favela antiga, né? Tem algumas favelas que ainda se mantêm assim, simples, né? Mas hoje em dia você vê que os barracos já são de alvenaria e quem mora na favela tem seu carro, né? E tá evoluindo, não sei se é essa a palavra, mas tá conseguindo chegar um pouco mais longe, né? Não quero usar a palavra da evolução, né? E são essas 4 músicas. Ah, tem mais uma música no disco, são 4, é uma que se chama O Morro Está de Luto. E essa música eu tive inspiração quando estava dentro de um ônibus, eu vi na tela do ônibus, assim, naquela tela de divulgação de notícias, tinha morrido, um senhor tinha morrido na maré. E eu fiquei refletindo qual música que eu tenho hoje para falar quando morre alguém da comunidade, que é importante. E aí eu comecei a pensar e construir a música dentro do ônibus mesmo. E aí nesse tempo eu namorava, eu cheguei na casa da minha namorada, pedi um papel, uma caneta para ela e comecei a escrever a música. Escrevi a música inteira. O Morro Está de Luto. E aí, depois de um tempo, eu vim saber que o Lupicínio Rodrigues tem uma música com o mesmo nome, né? Achei muito bacana isso, né? O Morro Está de Luto. Só que a dele é em tom maior e a minha é em tom menor. Tal. Mas as duas falam quase do mesmo assunto. E tu pode fazer um trechinho dela pra gente? Posso cantar. Vamos lá. O morro está de luto, a comunidade entristeceu. O morro está de luto, a comunidade entristeceu. Chora o cavaco, chora a cuíca, pois o Juca faleceu. Chora o cavaco, chora a cuíca, pois o Juca faleceu. Saudades no meu peito eu vou sentir, uma lágrima no olhar há de surgir. Mandei cancelar o ensaio geral, esse ano vai ser triste o carnaval. Esse ano vai ser triste o carnaval. O morro está de luto, a comunidade entristeceu. Que lindo. Muito bom. Bom, aí, coincidentemente, a gente não combinou, mas eis aqui a biografia do Adoniran, né, que a Tati citou anteriormente. Então, também um livro muito bacana que conta um pouco da história do samba em São Paulo, né? Porque o samba também perpassa por todo o Brasil. E tu queria falar... o nome do livro, né? Que é Canto das Rainhas, eu dei uma pesquisada agora, né? Canto das Rainhas, o poder das mulheres que escreveram a história do samba, de Leonardo Bruno. Vale muito a pena ler e entender melhor a contribuição da mulher, então, para esse... As mulheres são muito importantes no samba, né? Você tem na história... Clara Nunes era uma intérprete, né? Sim, mas temos grandes compositores. Na história do samba compositores. você tem uma mulher chamada Tia Ciata, né? Que ela abria a casa para que os sambistas pudessem fazer o samba na sua casa, né? Os vários tipos de samba, desde a sala até o terreiro. Ela né? tinha um poder político, porque ela trabalhava para, não vou me lembrar, mas para um presidente, né? Então, né, como ela tinha esse contato, a polícia não invadia a casa dela.
Então, no quintal da casa dela rolava batucada, na frente rolava o choro. O senador Né? Pinheiro Machado. Será que é esse? Senador. Eu acho que é isso. Inclusive, esse senador, ele gostava de um cara chamado João da Baiana e esse cara teve o pandeiro tirado, porque não podia andar com instrumento, né? Hoje em dia, a gente vê os grupos aí, todo mundo, né? Pagodeiro, mas ninguém Lei da sabe vadiagem. Era o marginalizado, que o pessoal né? passou, sabe? Então, por isso que eu acho muito importante cantar os sambas antigos e enaltecer os sambistas, contar essa história. Então, eu me sinto nesse lugar, sabe? Posso criar a minha música, mas eu devo lembrar quem escuta o meu som que os meus ancestrais e que essas pessoas apanharam, né, para que a gente hoje pudesse estar ganhando dinheiro com o samba, né? Então, o pessoal, a rapaziada que faz samba hoje, né, não esqueça de quem foi lá atrás, essas pessoas, e procure saber, porque tem gente que faz samba e não sabe dessas histórias que a gente está conversando aqui, sabe? E eu acho que tem que saber. A mesma coisa é você estudar medicina, né? Você tem que saber pegar os instrumentos ali, o bisturi e tal. Tem uma história, né? Então, se você sabe, é melhor ainda. Se você não sabe, né, tá perdendo tempo. Tem que saber, tem que conhecer a história do samba para dizer que é sambista, né? Então, foi isso que eu fiz da minha vida, né? Estudei no Rio de Janeiro lá e a gente estava falando das mulheres, né? Esta mulher foi muito importante. Dona Ivone Lara, muito importante, não só na música, né? Mas junto com a Anise da Silveira, né? Ela fez aquele trabalho de terapia ocupacional, né? E também nisso ela foi importante. E no samba, a Dona Ivone Lara, para mim, é uma rainha, né? Clementina de Jesus, né? Com aquele jeito de cantar samba, né? Cantar partido alto, né? Aí a gente tem a Marrom, né? Que é uma das nossas grandes cantoras. Clara Carvalho. Nunes, Bete Carvalho, Jovelina Pérola Negra, né? Que fazia parte do Cacique de Ramos, que também é muito importante. E tem toda uma nova geração também agora, né, de mulheres. Sim, vem chegando. Tenho algumas amigas que são minhas parceiras de música, sim, e que eu admiro. Tem a Marina Iris, que eu admiro no samba, a Nina Rosa, tem a Marcele Mota, Marcele Brito, que são meninas lá do Rio de Janeiro que cantam samba. A Nina, que é filha de um gaúcho, né? A Nina Rosa? A Nina- Não, a Nina a Virte. Virte. Virte, Tá. sim. Que é do a Virte gringo, é minha né? amiga também. Ela atua bastante com sambas da década de 50, Sim. 40 e também choro. Ela fez umas homenagens ao Lupicínio Rodrigues, né? Tal, uma grande cantora. Tal. Inclusive fiz uma live uma vez cantando Lupicínio e ela foi na live cantar comigo e tal. E é isso. Tem muita... Né? A mulher é muito importante no samba porque é quem recebe o samba, é quem organiza o samba, né? E a gente vê isso acontecer muito, né? Até hoje tem na Portela uma feira que se chama Feira das Iabás. Isso acontece lá na rua, na estrada do Portela, em Madureira. Eles fecham a rua, aí as tias da Portela elas fazem, né, os pratos tradicionais, né, do Rio de Janeiro, o cozido, né, que tem mais o macarrão com galinha e outras coisas que tem lá. Não vou falar o nome dos pratos que agora não vou saber, não. Mas tem um frango com quiabo que rola e elas são as mantenedoras desse evento, sabe? E isso economicamente é importante para elas, culturalmente mais ainda. E tem um cara chamado Marquinhos de Oswaldo Cruz que foi quem viu esse mote e falou, não, a gente tem que organizar um evento para essas mulheres e tal. E tem até hoje lá, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos esse evento acontecendo lá no Rio de Janeiro, se chama Feira das Iabás e tal. Tive o prazer de ver a Dona Ivone Lara nesse lugar. Ela já estava né? Tem a Chiquinha Gonzaga, acho que não dá para esquecer dela também. Sim. Tem uma contribuição muito forte no choro, né? No Mas choro, sim. Chiquinha Gonzaga. Tem outras mulheres também no choro, só que eu não vou saber dizer agora. Mas esses dias uma amiga me falou de, acho que uma outra, se eu não me engano, é pianista ou flautista, que também era compositora de choro, se eu não me engano, acho que é Clarice o nome dela, uma coisa assim.
Mas uma amiga lá de Curitiba, que pesquisa choro, me mostrou essa mulher, não conhecia não. Então... O Lucas também faz arte de rua, toca na rua, toca no ônibus, toca no metrô. Conta para nós um pouco mais dessa interação com esse público, né, durante esses momentos. Eu comecei a fazer arte de rua em 2013. Foi muito engraçado porque nesse tempo eu estava passei um mês morando no Flamengo, num quarto dividido assim, com outras pessoas. E teve um dia que eu estava passando pelo Largo do Machado, que fica perto de onde é que eu estava, e eu ouvi o choro tocando, e eu pensei, pô, deve ser a escola portátil de música que deve estar fazendo alguma ação na praça do Largo do Machado. E aí eu tinha que tocar em Niterói, eu passei em casa, tomei um banho, peguei o instrumento, e quando eu passei na praça para ver se realmente era a escola portátil, eram 2 caras que estavam tocando. E aí eu pedi licença para eles, cheguei com o pandeiro, eles estavam tocando Carinhoso. Aí eu cheguei, pedi licença, toquei com eles gostaram. E depois daquele dia a gente começou a tocar junto e tal. E a gente montou um grupo chamado Tempo de Criança. E a gente tocava na rua em vários bairros do Rio de Janeiro. Como Catete, na Glória, no Leblon, Ipanema, Copacabana, e Botafogo, na Tijuca, na Sanspenha, a gente tocava. E a gente fazia esse movimento, cada dia da semana a gente ia num lugar diferente. E aí depois me desfiz do grupo e tal, saí, aí continuei tocando na rua durante a semana, que era isso, eu tocava no final de semana nos bares e tal, e no dia de semana eu ia pra rua treinar meu repertório. Né? Praticava o repertório, ia cantando os sambas e tal. Às vezes passava assim uns artistas e tal, eu ficava feliz. Uma vez a Zezé Mota passou por mim, contribuiu, fiquei muito feliz de ver ela, né? Só tive a reação de falar isso pra ela, muito bom te ver e tal. Então vi ela, deixa eu ver quem mais, vi a Fernanda, acho que é a ex-namorada do Thiaguinho, a ex-mulher do Thiaguinho, a Fernanda Souza, é o nome dela? Isso. É ela, uma vez eu vi o Liomar do Pique Novo, vi a Martinalha. São artistas que cruzaram por mim, né? Enquanto eu estava tocando na rua, né? E aí nesse tempo eu tocava muito no centro do Rio de Janeiro, perto da padaria Colombo, que é Gonçalves Dias, acho que é o nome da rua. E aí eu tocava lá direto, até que comecei a tocar no trem do Rio de Janeiro e depois passei a tocar no metrô, a convite de um amigo. Eu tinha muito receio de tocar no metrô, porque eu ficava com medo de seguranças me baterem e eu ficar com muita raiva deles e fazer besteira. Então, eu ficava na minha... Aí eu ficava, não quero ir lá porque eu não quero alimentar esse sentimento ruim. Então, durante muito tempo eu fiquei meio assim de fazer isso. Até que um amigo chamado Elias Rosa me convidou. Vamos lá, vamos fazer junto e tal. E a gente fez o primeiro dia, foi bom pra caramba, financeiramente e também musicalmente. E aí depois daquele dia eu passei a tocar no metrô do Rio de Janeiro, assim. Só que o metrô do Rio de Janeiro tem um lance que os seguranças, eles te caçam, assim, né? Você tem que estar sempre correndo. E até teve um vereador, que é o Raymond, ele escreveu um projeto e foi aprovado. Um projeto para os artistas tocarem na rua, tocarem nas barcas do Rio de Janeiro, tocar no ônibus e tocar no metrô. Mas tinha um inciso ali que estava indo contra um lance que tem na Constituição da República e tal. E aí o herdeiro do ex-presidente descobriu isso e foi lá e falou, ó, não pode, tipo, tocar dentro do metrô é perturbação da ordem, né? Perturbação da ordem alheia, Ordem pública. Do sossego do outro. E aí ele conseguiu fazer com que tirasse esse inciso, então os artistas não poderiam se apresentar dentro do metrô. E aqui, dentro do vagão. no trecho Novo Hamburgo-Porto Alegre, na nossa Trenzura? Aqui eu toco, saca? Aqui eu toco, até hoje ninguém me escorraçou e as pessoas gostam, por isso que elas contribuem, né? E é isso, a pessoa tá
tá contribuindo, ela tá me ajudando a estar ali de novo, sabe? E o artista só vai sair dali quando as pessoas não contribuírem mais, quando não valorizarem o que ele está mostrando ali. Então, eu toco ali, muitas pessoas elogiam, né? E eu já fiz arte de rua também em todos os estados do Brasil, porque quando eu viajei em 2018, eu fazia isso durante a semana também. Tocava na rua, tocava no trem, tocava no ônibus. E sempre foi muito elogiado e tal. Já vi pessoas ouvir a música e chorar com o que a gente estava mostrando ali, com o que eu estava tocando. Então, isso me faz muito bem, arte de rua. Eu fico muito feliz de poder fazer isso nos lugares onde passo. E fiz isso também na França, em Portugal, na Alemanha, em Buenos Aires. Tal. Foram lugares onde eu realizei arte de rua também, fora do nosso país. Né? Eu queria comentar uma coisa, para não me esquecer, que tu também é ator, né? Participou, inclusive, de uma... Tô falando em arte de rua, né? Mas Sim. você participou de uma novela da Rede Globo há pouco tempo, Sim. né? Como é que é essa tua experiência também como ator, né? Eu tive essa oportunidade através de um amigo chamado Magno Souza, Magno Júlio, na verdade, Magno Júlio, e ele tinha já feito uma participação e chamaram ele para fazer de novo, só que ele tinha um outro trabalho para fazer. E aí ele lembrou de mim, né? E ele me chamou, perguntou: "Ei, Lucas, tá onde? Tem um negócio aí para fazer na novela." Eu falei: "Opa, vamos ver." E aí ele me mandou o contato da produção, né, da Globo. Aí eu entrei em contato, tinha que mandar foto, mandei foto. E aí nesse tempo eu estava em Brasília. Só que aí eu sempre quis estar no Projac, sempre quis conhecer esse lugar, conhecer os atores, participar de uma coisa. E eu queria que minha mãe me visse na novela. Eu sempre quis isso. Então eu falei: "Pô, a minha oportunidade de realizar mais uma coisa tá aí. Vou aproveitar." Eu estava em Brasília e falei: um cachê dá para pagar minha passagem de volta, eu vou fazer. E aí fui, tá? Me organizei, fui para o Rio de Janeiro, tenho sempre uns amigos que me recebem lá, me receberam, aí fui no dia 13 de maio, eu gravei, né? Que é um dia emblemático e foi um dia, eu trabalho também espiritualmente, né? Então trabalhei e saí do trabalho espiritual no dia 13 de maio, né, com os Pretos Velhos, e aí depois fui para o Projac e tal, pela primeira vez. E foi muito bacana, me senti muito feliz de ver os artistas, né, de ver os atores ali, né? Tinha Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, que é um ator muito importante no Rio Grande do Sul, porque já fez várias coisas aqui, né? E eu achava que ele era gaúcho, né? Ele me falou que ele é carioca mesmo. Se apaixonou pela cultura gaúcha. Sim. Inclusive eu tirei foto com ele e falou: "Ó, vou tirar foto contigo, mas tu tem que ler o livro O Tempo e o Vento." E tal. Do Mário Quintana, né? Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Viajei. Isso aí. Eu não li o livro ainda, então... E aí tô nessa responsa com ele aí, nessa pendência, né, de ler esse livro. Ainda não li. E aí também Paulo Betti, que é um ator muito bom, né? Fez várias coisas como ator, como diretor. Zezé Polessa estava lá, tal. E os atores novos também, Alan Rocha, Kênia Bárbara, que são atores que estão chegando agora e chegaram nessa produção, mandando bem. E foi muito bacana, assim, sabe? O que tu fez? Eu fiz um músico, né? Da fanfarra, era a inauguração da Fonte Luminosa e tal. O prefeito era o Paulo Betti, né? A cidade se chama São Jacinto e é muito doido porque é uma cidade, né? Quem nunca entrou numa cidade cinematográfica é muito doido, porque é tudo feito de madeira lá. Você olha aquelas construções, você acha: isso aí deve ser um concreto, ou deve ter feito na cidade mesmo. Mas é tudo de madeira, né? Bem pintado, bem feito. O hotel, né? Que tinha o Hotel Budapeste, era feito todo de madeira e tal. E foi muito doido, porque a gente passou horas e horas lá gravando, né? Porque são várias cenas e vai lá, passa o texto e a gente não precisou falar, né? A gente só fez de conta que estava tocando, porque já tinha uma vinheta gravada, então a gente só tinha que fazer de conta que estava tocando. Mas foi bem bacana, assim.
e depois eu assisti, fiquei muito feliz de me ver lá na novela, né? E como eu falei, era um sonho meu, né? Eu ainda tenho um sonho de fazer uma outra produção, assim, como ator, né? Porque essa foi mais como músico, mas acho que tudo tem seu tempo, né? Então um dia eu vou chegar lá. Bom, tu é super jovem, já tem, né, uma baita experiência na área, já passou por vários lugares, mas o que tu achas que falta aqui para Novo Hamburgo de incentivo para os artistas, para os músicos permanecerem mais tempo por aqui? Olha, o que eu acho que falta, assim, falando dos músicos que eu conheço, acho que também falta um pouco de organização dos músicos, né, para essas coisas que estão acontecendo, porque como você consegue fazer um show e ganhar com ele através da conexão com a Secult, né? Você precisa escrever um projeto, né? E às vezes os artistas daqui não têm esse embasamento de escrever um projeto Não tem cultural. como fugir hoje, né? Recurso público é por meio de edital, por meio de Exatamente, projeto. então é isso. Mas eu vejo que assim, os artistas estão conseguindo tocar nas casas, né? Mas esse lance de... Porque quem vai no show na casa é que tem dinheiro, né? Mas a gente tem uma grande massa aí de pessoas que carentes de arte e cultura que precisam ser atingidas, assim, né? Que podem ser um público potencial, mas para você fazer isso, você tem que propor as coisas gratuitas para elas, né? Então... E Novo Hamburgo tem se destacado nos últimos anos, né? Com eventos, grandes eventos que trazem não só o samba, mas outros estilos musicais, né, para mais perto da população, teatro também, palestras. Na própria Feira do Livro, Hamburgerberg, feiras, né, Feira Afro. Sim, as coisas estão acontecendo aí. Inclusive o Lucas fez um show muito bacana o ano passado, né, na Hamburgerberg, no espaço ali na Casa de Cultura da Lila Sperb, ali onde é a sede da Secult. E que teve um público muito bacana, assim. Sim, que era a Feira Afro-Hamburguense, né? E foi muito bacana tocar. A Lise, né, acho que ela fica meio de frente da feira, né? E aí eu conheço ela há muito tempo, porque eu fui criado junto com o filho dela, a gente tocou junto muito tempo, o Christian e tal. E aí foi muito bacana poder rever ela, poder rever algumas pessoas que estavam ali também trabalhando na feira, um público que foi, alguns ex-colegas, pessoas que eu convivi há algum tempo, que eu morava aqui em Novo Hamburgo e tal, foram assistir, foram umas 150, 200 pessoas que tinham assistindo. E toquei também com os músicos que eu admiro e tal, né, como eu tinha falado antes, Giovanni e Márcio fizeram parte de um grupo chamado Brasil Moreno, que era um grupo da cidade, de samba, era um grupo muito bom. E aí tive a oportunidade de tocar com eles, sempre quis, nunca tinha tocado assim em um evento oficial, né, com eles. Já tinha tocado em algumas rodas de samba casuais, né? Mas dessa vez a gente pôde tocar junto, foi muito legal. E outros amigos também, né? Teve o Rafa Lopes, que tocou tantã. Teve o André Matias, que é lá de Porto Alegre, que tem um projeto ao qual participo, inclusive estava lá ontem, né? Que é um projeto chamado Estude, Trabalhe e Sambe. Estude, Trabalhe e Sambe é um projeto que já existe há uns 10 anos e é uma roda de samba acústica, né? Então não tem caixa de som. Só dá uma amplificada no cavaquinho para ouvir melhor, mas é a batucada, é as pessoas cantando em coro, né? E o samba sendo executado, e é aquele samba que é o samba antigo, né? É isso que é mantendo a memória do samba, o resgate de samba, né? Que a gente faz. Então é muito bacana esse projeto. E esses rapazes participaram comigo nesse show, né? Lá na feira, e a gente tocou em 2 feiras, né? A gente tocou lá na Hamburgerberg Fest e tocou na feira que rolou no CDL, eu acho que chama, né? E foi bacana, gostei muito.
Tá certo, Lucas. Acho que, bom, a gente podia ficar aqui a tarde inteira de papo, tá muito bom. Mas pra gente encerrar, vou pedir pra tu tocar pra nós uma dessas tuas influências, né, desses grandes sambistas. E ressaltar mais uma vez o show, né? Sim. Que é gratuito para a comunidade, tem que pegar ficha, pode levar alimento não perecível para doação, né? Sim. E a partir das 7 horas da noite no nosso teatro, no dia 14 de outubro. Sim, inclusive o ingresso é gratuito porque o objetivo maior que eu tenho hoje é mostrar para a cidade quem eu sou, né? Tem gente que não me conhece, tem gente que me conhece e eu quero propor o show gratuito para não haver desculpa. Às vezes a pessoa não vai porque eu não tenho dinheiro. Então, esse show é para todas as pessoas, né? Que espero que as pessoas possam vir. Se mora longe, vem de bicicleta, mas vem no show, tá bom? E quem puder, leva um alimento não perecível para a gente doar nas campanhas que já estão acontecendo. Inclusive, estava conversando com o ISUR sobre isso, para ele me passar contatos para a gente entregar esses alimentos, né? Para essas pessoas que foram afetadas aí com o ciclone, com as chuvas e tal, para a gente poder ajudar essas famílias também, né? E pedir, o ingresso está lá no Simpla, né? Tem que pegar uma senha, não basta chegar na hora, então. Eu não aconselho, porque assim, são 400 ingressos que tem. Se as 400 pessoas pegarem o ingresso no Simpla, tipo, você vai ficar de fora. Pode ficar de fora. Então, para você não ficar de fora, dá um jeito aí de entrar na internet, ir lá no Simpla e procurar Minhas Canções Influências Nordestinas, que é o show de Lucas Ferraz, que sou eu. Procura lá, você pode ir na minha página também, no Instagram. Meu perfil lá é Lucas Ferraz Músico. Lucas Ferraz Músico. Entrar lá no link da bio, tem o link que você clica e já sai lá no site. E aí você já garante seu ingresso lá, né? E estou divulgando para Deus e o mundo para ver se dá certo. E Um excelente programa para um sábado de noite. Então. exatamente. E tal. Para toda a família também, porque... Sim, eu descobri que é aniversário, eu não lembrava o aniversário do meu tio. Um tio que a gente chama de Pai Jorge, né? Porque ele era o homem do lugar onde eu moro e ele sempre tratou a gente como um filho, né? Então a gente sempre chamou ele de pai, Pai Jorge. E aí vai ser aniversário dele. E aí, antes de sair de casa eu estava falando com a minha tia, convencendo ela a levar ele no dia do aniversário dele. Né? E de repente a gente, em 400 pessoas, cantar um parabéns para ele. Uma grande festa. Vai ser legal. Espero que minha tia faça isso, leve ele no meu show, que estou fazendo esse show para eles, né? E pelo menos a família do cara tem que apoiar o cara e estar lá presente, né? É importante. E uma dica bacana também é que nesse período vai estar rolando a Feira do Livro aqui de Novo Hamburgo, de 9 a 15 de outubro. Então dá uma passada lá na Praça do Imigrante, né? Confere a Feira do Livro pertinho e depois Teatro Pascoal Carlos Magno. Sim. Ótimo programa. Eu não perderia. Eu acho que vai ser muito bom. Também não. Nós também não. Vou tocar uma música que é uma música que se chama Essa Menina Tem, uma música que eu fiz lá na Alemanha e é uma música que eu fiz em homenagem às mulheres do forró que vão tão cheirosas, né? Quando você está dançando ali, tá perto do cangote, é aquele cheirinho de perfume, então eu fiz essa música que se chama Essa Menina Tem. E é minha segunda música lá no Spotify com mais plays, tá com 1000 e alguma coisinha, né? Lógico, tem os artistas aí que tem milhares, mas para mim atingir mais de 1000 plays numa música que eu compus, mais de 1000 pessoas me escutando, para mim já é uma grande coisa. Então, escutem lá pra gente chegar a 2000, tá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Se fizer um vídeo no story do Instagram, você pode usar minha música, é só abrir no ícone de música lá, clicar que dá certo. Vou cantar aqui. Vamos lá. Lararaia, la, lararaia, lararaia, la, lararaia, lararaia, la, lararaia. Essa menina tem tempero, essa menina tem tempero de amor, essa menina tem um cheiro, essa menina tem um cheiro de fulô, essa menina tem tempero, essa menina tem tempero de amor, essa menina tem um cheiro,
tempero, essa menina tem um cheiro de fulô. Mas ela é educada, caprichosa, de manhã sai toda pronta, cedinho pra trabalhar. É respeitada e na roda da malandragem, nego velho abre a roda só pra ver ela dançar. Essa menina tem tempero, essa menina tem tempero de amor, essa menina tem um cheiro, essa menina tem o cheiro de fulô, essa menina tem tempero, essa menina tem tempero de amor, essa menina tem um cheiro, essa menina tem o cheiro de fulô. Essa menina tem. Eu quero ver o pessoal ficar sentado nesse show. Exatamente. Muito bom, Lucas, parabéns. quero agradecer a tua presença, te desejar um ótimo show, né? E reforçar o convite aqui pro pessoal, 14 de outubro, 19 horas, no Teatro Pascoal Carlos Magno, aqui de Novo Hamburgo. Agradecer também a presença da minha parceira nesse programa. Um pouco nervosa hoje, porque o meu ramo é mais na área da saúde, mas não podia deixar de estar presente e te prestigiar. Eu que agradeço a oportunidade, espero Já que tive o tenham... prazer de te ouvir em outros shows, então é um Sim. prazer novamente. Espero que tenha outras oportunidades aí da gente vir e espero que tenha outras oportunidades para outros artistas da cidade aí que também precisam desse lugar de contar quem é e do que faz, né? E parabenizo também a iniciativa aí de ter me chamado para poder falar um pouquinho de quem eu sou. Obrigada, Lucas, foi um prazer. Agradeço. Tá certo, muito obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu o cantor multi-instrumentista que deu um show aqui pra gente de história do samba e de musicalidade, Lucas Ferraz. Né? Lembrando que este programa e outros você pode assistir no nosso canal no YouTube e também mandar sugestões de pauta para as nossas redes sociais e também por e-mail tv@câmara.ns.gov.br. No próximo programa estaremos de volta com mais cultura, educação e sustentabilidade. Até lá!